Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Pai, já por esses momentos que o Senhor nos proporciona na Tua presença nesta manhã. Obrigado pela vida de cada irmão, de cada pessoa que veio até aqui. O Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. Nós queremos que o Senhor venha trazer agora uma palavra do seu coração para o nosso coração. O Senhor já falou conosco nesta manhã e nós te agradecemos e pedimos que continues a falar conosco e a tocar ao nosso coração. Nós te pedimos com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Bem curtinho, fluirás como um rio, como chuva cairá. Quantos conhecem? Quase ninguém? Fluirás como um rio, como chuva cairá, como orvalho sobre os montes, o Senhor ordenará. E a glória do Senhor toda a terra cobrirá, quando o Espírito de Deus chegar. Quando o Espírito de Deus chegar. Quando o Espírito de Deus chegar, e a glória do Senhor toda a terra cobrirá, quando o Espírito de Deus chegar. De novo. Fluirás como um rio, como chuva cairá, como orvalho sobre os montes, o Senhor ordenará. E a glória do Senhor toda a terra cobrirá, quando o Espírito de Deus chegar. Quando o Espírito de Deus chegar. Quando o Espírito de Deus chegar. E a glória do Senhor toda a terra encherá, quando o Espírito de Deus chegar. Abra sua Bíblia, Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 46 a 49.
24, 46 e 49. E disse-lhes: assim está escrito, assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas vós sois testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Agora, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo 4 a versículo 8. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que ele tinha dito: de mim ouvistes, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E aqueles, pois, que haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E ele disse: não vos pertence saber as estações, os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-lhe-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Ainda mais um texto, queridos, no Evangelho de Mateus, primeiro Evangelho da Bíblia do Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. Eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. E o último texto, Lucas 12, 49 a 53. Lucas 12, 49 a 53. Vim lançar fogo na terra, e que mais quero, se já está aceso? Importa, porém, que seja batizado com certo batismo, e como me angustio até que venha a cumprir-se. Cuidai vós se vim trazer paz à terra? Não vos digo, mas antes dissensão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai está dividido contra o filho contra o pai, a mãe contra a filha contra a mãe, a sogra contra a sua nora, e a nora contra a sua sogra. Curva a sua cabeça, mais uma oração. Pai, acabamos de ler a Tua Palavra. O Senhor está falando ao nosso coração uma mensagem que precisa ser compreendida e entendida pela Tua Igreja nesse tempo que estamos vivendo. O Senhor está falando na Tua Palavra sobre os batismos. Batismo nas águas, que é o batismo em Jesus,
O Senhor está falando do batismo com o Espírito Santo. E o Senhor está falando do batismo com fogo. A igreja tem conhecido muito pouco sobre esse tema, Senhor. Temos estudado muito pouco. Temos nos dedicado muito pouco a eles. E o Senhor, essa mensagem o Senhor entregou para João Batista, falando antes do Senhor chegar sobre isso, que o Senhor viria para batizar. Ele, João, batizava nas águas, mas o Senhor viria para batizar com o Espírito Santo, com fogo. O Senhor Jesus falou sobre isso, sobre os outros textos que lemos. E o Senhor caminhou com os discípulos 3 anos e meio na terra. E eles aprenderam contigo e foram treinados por ti. Mas mesmo assim o Senhor disse: não se ausente da cidade, porque está faltando uma coisa ainda. Pai, a tua igreja, essa mensagem é para a tua igreja. Essa mensagem mais do que nunca é para nós. Precisamos dessas experiências. Precisamos dessas manifestações. Do contrário, Pai, do contrário, nós não seremos a igreja que o Senhor quer que sejamos. Nós não seremos os filhos de Deus que o Senhor quer que sejamos aqui nessa terra. Por isso, venha falar ao nosso coração nesta manhã. Venha trazer revelação, Santo Espírito. Estamos falando da era, da missão do Espírito Santo na terra. E a igreja não tem compreendido isso de modo claro. Nem todos têm compreendido isso de modo claro. Venha falar ao nosso coração. Venha trazer revelação e discernimento. Venha fazer-nos compreender o teu propósito, a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos assentar aqui. Eu não sei se a Pátio tem o vídeo que eu falei aí do pastor Hernandes. Será que consegue? Antes da gente entrar nesse texto hoje, nós vamos fazer só uma introdução hoje. É um assunto bem longo. Vocês viram aí que nós falamos sobre, lemos os textos, Jesus falando sobre os 3 tipos de batismo. E eu creio que vocês já conhecem alguns deles. Quando estiver pronto, me avisa, Pati. Quantos aqui são batizados nas águas? Levanta a mão. As águas. Quantos já foram batizados com o Espírito Santo, já conhecem, já sabem o que é batismo com o Espírito Santo? E quantos sabem o que é batismo com fogo? Mas os textos que nós lemos falam dos 3. Eu batizo vocês com água, João dizendo, para arrependimento de pecado. Depois, o Espírito Santo vai vir para batizar com o Espírito Santo e vai ter o batismo com fogo. E o Senhor disse que Ele estava inquieto para que esses batismos se concretizassem. E Ele disse que esses batismos iam fazer diferença na vida das pessoas, a tal ponto de ter divisão. E nós estamos tendo divisão até no nosso país. Divisão daqueles que estão do lado de Deus e dos que não estão. Divisão daqueles que querem compromisso com Deus e daqueles que não querem. Daqueles que querem seguir Jesus Cristo e daqueles que querem apenas ser religiosos. Vamos ouvir a palavra do pastor Hernandes. 4 ou 5 minutos, depois nós continuamos. É que a igreja evangélica brasileira está sendo mais conhecida no Brasil hoje pelos seus escândalos do que pela sua piedade. Muitas igrejas se transformando em empresas. Muitos púlpitos se transformando em balcão. Muitos cultos se transformando em show. Muitos adoradores se transformando em atores.
Muitas vezes a finalidade última não é a glória de Deus, nem a salvação dos perdidos, mas é o lucro. A igreja evangélica brasileira precisa se arrepender, precisa voltar ao verdadeiro evangelho, ao evangelho da graça, ao evangelho da cruz, ao evangelho centrado na pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é verdade que o evangelho é carro novo, é apartamento novo, é sítio novo, é riqueza na terra. O evangelho fala da cruz, o evangelho fala do sangue de Cristo, o evangelho promete vida eterna. Enquanto a igreja brasileira se for uma igreja antropocêntrica, o homem no centro, as chuvas serão retidas, irmãos. Serão retidas. É triste, mas o índice de divórcio nas igrejas evangélicas é quase o mesmo fora da igreja. É triste, mas o número de rapaz e moça que vai para a cama no namoro, com o namorado, com a namorada, é quase o mesmo dentro da igreja que fora da igreja. É triste, mas a quantidade de crente que é desonesto nos seus negócios, que mente, que é infiel ao marido, que é infiel à esposa e que é enrolado nos seus negócios dentro da igreja, é quase o mesmo fora da igreja. Temos visto hoje muita adesão e pouca conversão, muito ajuntamento, pouco quebrantamento. O povo de Deus precisa se arrepender, porque o juízo começa pela casa de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo de Deus pode nos levar ao arrependimento verdadeiro e nos levar aos pés do Salvador, que perdoa pecados, que nos lava com seu sangue e que nos torna mais alvos do que a neve. Mas em terceiro lugar, irmãos, a água é necessária, não apenas para dar vida e para purificar. A água é necessária para matar a sede. E eu quero dizer para você que você pode ser o homem mais rico dessa cidade, você pode ser o homem mais influente dessa cidade, você pode morar no apartamento mais bonito dessa cidade, você pode ter o carro importado mais luxuoso dessa cidade, você pode vestir as roupas de grifes mais caras dessa cidade, você pode frequentar os restaurantes mais requintados dessa cidade, você pode ser a pessoa mais culta dessa cidade, você pode conhecer o mundo e os lugares mais paradisíacos da terra, de todo esse planeta. Se você não for uma pessoa cheia do Espírito Santo, você tem uma vida vazia. Só o Espírito Santo de Deus pode dar sentido à sua vida. Nós precisamos do Espírito Santo. Amém. Ele termina falando que precisamos do Espírito Santo. Só Ele pode mudar a nossa vida. Só Ele pode mudar a nossa história. Queridos, por que essa lição que começamos aqui tem o tema Batismo com o Espírito Santo, o poder gerador, santificador e sustentador da igreja? A obra de Cristo na terra para nos salvar começou com o seu nascimento, com a sua vinda a essa terra. E ela se estendeu por 3 anos e meio durante o ministério de Jesus na terra. Terminou com sua morte e sua ressurreição. Ele fez a parte dele para salvar o pecador. Ele fez a sua parte para tirar os nossos pecados. Ele fez a sua parte para nos reconciliar com Deus. Ele fez a sua parte para nos tirar do reino das trevas e nos transportar para o reino de Deus. Tudo
preciso para salvar o pecador, Jesus Cristo fez durante os 3 anos e meio aqui na terra. E ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ele mandou ir pregar o evangelho, aquele que ele pregou aqui na terra. Aquele evangelho que transformou pessoas, transformou multidões, curou pessoas enfermas, cegos enxergaram, aleijados andaram, oprimidos foram libertos, perturbados foram libertos, pessoas perdidas foram transformadas, ladrões, prostitutas, as pessoas que tiveram contato com Jesus Cristo, com o seu evangelho, foram transformadas, foram mudadas, e por isso multidões o seguiam. E ele mandou que a igreja continuasse pregando esse evangelho. E a igreja tem hoje a missão na terra de levar esse evangelho. Mas antes, queridos, de os cristãos que formaram a igreja, os discípulos de Jesus, eles que formaram, iniciaram, fundaram a igreja na terra, foram os sucessores do Senhor Jesus na terra, os sucessores do evangelho, aqueles que foram incumbidos de transmitir o evangelho, de transmitir essa salvação que Jesus veio trazer. Antes deles começarem o trabalho deles, o Senhor disse: vocês não estão preparados. Vocês ainda precisam de alguma coisa. Olha que coisa incrível. Eles tinham estado com Jesus 3 anos e meio. Foram ensinados por Jesus 3 anos e meio. Você imagina um seminário teológico com Jesus Cristo, 3 anos e meio, 24 horas por dia. Você já imaginou a dimensão e a extensão desse seminário? Seminário terreno que se faz aqui de teologia, 3 anos, 4 anos, mas é 3 horas por noite, 5 dias por semana, com pessoas humanas, várias, limitadas. Agora imagina 3 anos e meio com Jesus Cristo, 24 horas aprendendo com Ele. Você já imaginou a dimensão desse seminário teológico? Mas não foi só teoria, foi prática também. Jesus ensinava, mas fazia, e mostrava para eles como fazer. Mas não bastou só isso. Em Mateus 10, 1, está aí na lição, Jesus chama os 12 discípulos e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem as enfermidades e todo o mal. E disse: vocês vão, pregam o evangelho, eu estou dando poder para vocês. Além do aprendizado teórico e prático, Jesus deu autoridade e poder para eles. Mas no final, quando Jesus já estava, após a ressurreição, lá em João 20, 21, 22, já nos momentos finais do Senhor na terra, Ele apareceu, depois da sua ressurreição, Jesus apareceu cerca de 3 vezes para os discípulos. E nessa aparição aqui, que está em João 20, 21, eles tinham desistido de tudo, Jesus tinha mandado eles continuar com a obra, pregar o evangelho, ser testemunha, mas eles tinham ficado tão desanimados e tão desmotivados com a morte de Jesus, que eles desistiram de tudo e voltaram para as suas profissões. Os discípulos desistiram. Depois de toda essa experiência de conhecimento teológico com Jesus em 3 anos e meio, depois dessa experiência prática, depois de receberem a autoridade para pregar, para curar as pessoas, parece que tudo isso foi embora e eles se sentiram desanimados, como o texto dessa manhã, desanimados, perseguidos. O que mais?
texto da manhã. Desanimados, o que mais? Destruídos, sem coragem, sem ânimo, desiludidos. Largaram a missão que Jesus mandou e voltaram. E nesse momento aqui, desse texto de João 21, 22, Jesus aparece para eles na praia e eles estavam pescando. Pedro, Tiago e João, que eram pescadores, voltaram a ser pescadores. Quer saber de uma coisa? Tudo isso que Jesus falou aí parece que foi só um sonho que nós tivemos com ele 3 anos e meio, acabou tudo. E eles voltaram para as suas profissões. Desistiram, desanimaram. E Jesus aparece na praia e olha o que diz a palavra. E disse-lhe Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Assim como o Pai me enviou, Deus me enviou, Jesus está dizendo, eu também envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Mas mesmo assim, com tudo isso, ainda não estavam preparados. Depois desse texto, começamos o livro de Atos e o livro de Lucas que nós lemos, que é a parte final, Jesus dizendo: vão para a cidade, não saiam da cidade, vão para o cenáculo, vão orar, porque vocês precisam de receber o Espírito Santo. Será que nós estamos entendidos, como igreja, o que nós precisamos para ser um cristão nascido de novo, cheio do Espírito Santo, e para ser uma testemunha de Jesus nessa terra perdida e arruinada? Será que nós entendemos? Será que nós compreendemos a dimensão dos 3 batismos? Batismo nas águas, que é o batismo em Jesus, que é o batismo em Cristo. Aquele que simboliza quando se entra na água, é imergido na água, é colocado na água, significa que eu estou dizendo para Deus: eu quero morrer para o velho homem, quero morrer para o mundo, quero morrer para a vida velha, e eu quero sepultar esse velho homem. Então, quando eu entro na água, eu estou dizendo: eu quero morrer, matar o velho homem, eu quero sepultar a vida velha que eu vivia, quero sepultá-la, matá-la e sepultá-la. Assim como o Senhor morreu e foi sepultado, eu quero me unir ao Senhor na sua morte. Será que a gente entende que o batismo nas águas é se unir com Jesus Cristo na sua morte, no seu sepultamento, mas também se unir a Ele na sua ressurreição, para que a gente possa nascer uma nova criatura? Ou a gente está entrando dentro dos tanques batismais e saindo do mesmo jeito, sem entender o que isso significa? O que o batismo significa? Eu batizo vocês com água, disse João, para arrependimento. E Jesus também falou desse batismo. Aliás, ele mesmo foi batizado. Não tinha pecado, mas foi batizado para cumprir a justiça de Deus, a exigência de Deus para a salvação. E ele manda ir de pregar o Evangelho: quem crê e for batizado será salvo. Então, o primeiro passo, eu tenho que crer que existe um plano de salvação, que não há outro caminho, nem outro meio para mim ser salvo, a não ser por Jesus Cristo. Do contrário, eu vou estar perdido e condenado ao inferno e à morte eterna. Então, o primeiro passo, eu tenho que entender o Evangelho, que é Jesus Cristo vindo para morrer por nós, para tirar os nossos pecados e nos dar salvação e vida eterna. Mas Ele já fez a parte dele, e nós temos que fazer a nossa. Eu e você que estamos aqui, nós temos que fazer a nossa parte, aceitá-lo, crer que só Ele salva, crer que só Ele liberta, crer que só Ele tira o pecado, crer que só Ele me liga com Deus. Mas eu tenho que fazer a minha parte, e a minha parte é crer e aceitar. E a segunda parte, o batismo, quer dizer: Senhor, eu quero fazer o contrato com o Senhor. É um novo pacto, como nós vimos na ministração da ceia. É um novo pacto feito entre Deus e o homem, entre Jesus Cristo e o homem.
eu morri por você, eu dei minha vida por você, eu dei meu sangue para purificar seu pecado, eu dei minha carne para tirar os seus pecados, para dar vida para você que está morto. Mas você tem que fazer um compromisso comigo de crer nesse projeto de salvação, de aceitar e de cumprir toda a justiça. Quer dizer, Senhor, eu quero ser uma nova pessoa. Eu não estou satisfeito com a pessoa que tenho sido. Sei que sou um pecador miserável. Eu quero nascer de novo. Eu quero ser uma nova pessoa. Impressionante, queridos, que o primeiro texto que nós lemos aí de Mateus, o texto de Mateus, João Batista pregando, e João Batista pregava e dizia: arrependam-se e venham ser batizados. E veio uma multidão para ser batizada. E João olha no meio daquela multidão e vê que ali tinha muitas pessoas religiosas, muitas pessoas cristãs que estavam dentro da igreja, que conheciam a Bíblia, que tinha a palavra de Deus. Mas quando ouviram João pregando, se arrependam porque está chegando o reino de Deus. Deus vai fazer juízo com o homem. Quem não crê, quem não aceitar, vai ser condenado. E eles correram para lá. João olha para eles e diz: quem induziu vocês a fugirem da ira vindoura e vir para cá para ser batizado? Não basta fugir da ira, é preciso arrependimento e conversão para a salvação. Tem gente vindo para a igreja ou vindo para o evangelho, ou com medo das consequências da condenação do inferno, ou com medo do que o diabo pode fazer na vida dele, ou então interessado, como disse o pastor, em coisas terrenas, em bênçãos terrenas para a sua vida. E Jesus Cristo, a obra de Jesus é completa, e Ele abençoa nossas vidas em todas as áreas. Mas a maior preocupação de Deus é transformar as nossas vidas pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser novas criaturas em Deus. Jesus falou isso para Nicodemo em João 3. Nicodemo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E Nicodemo disse: eu não estou entendendo nada. E Jesus disse: pois é, você tem que nascer da água e do Espírito. Queridos, quando a obra de Cristo já foi feita na terra de salvação, eu tenho que fazer a minha parte, nós temos que fazer a nossa parte, crer e aceitar. A primeira parte é o batismo nas águas, aonde eu entendo o Evangelho e eu me disponho a me comprometer com Deus em renunciar ao meu velho homem, a minha velha vida, e tomar uma decisão de querer ser uma nova pessoa em Deus, uma nova pessoa em Jesus Cristo. E o batismo é isso. É quando eu vou para o batismo, eu estou dizendo: eu quero crucificar junto contigo, Jesus, o meu velho homem. E assim como o Senhor morreu, foi sepultado e o Senhor ressuscitou, eu quero morrer, matar o velho homem. Eu quero nascer uma nova pessoa, assim como o Senhor ressuscitou e foi uma nova pessoa. Mas, queridos, essa visão está sendo muito pouco entendida na igreja. E é como o pastor Hernandes falou, a igreja não está tendo muita diferença das pessoas lá fora. A igreja está sendo levada pelo pecado, arrastada pelo pecado, como o mundo lá fora está sendo arrastado. O diabo está criando a cada dia coisas para levar as pessoas para o inferno, para longe de Deus. E o povo de Deus não está enxergando isso. E nós chegamos ao ponto de nos acostumar com o pecado. E as coisas parecem que já não é tão mais erradas assim. Mas a palavra de Deus, a palavra é arrependimento, é mudança. É mudança. E quando Jesus falou para os discípulos: vocês não estão preparados, ele sabia disso. Tanto é que o que aconteceu? Nessa aparição de Jesus, estavam todo mundo pescando, desistiram tudo e voltaram para as suas velhas profissões. Tem muita gente voltando para as suas antigas profissões. Tem muita gente voltando para as suas antigas profissões. Tem muita gente voltando para o mundo.
voltando para viver a mesma vida que vivia antes de conhecer a Deus. E por quê? Porque há passos a serem feitos e que muitas vezes nós não estamos fazendo. E por não estarmos fazendo, estamos sendo aqueles crentes capenga, manco, aleijados, que uma hora está bem, outra hora está mal. Uma hora está caminhando perfeito, outra hora está mancando. Uma hora está sendo uma pessoa tremendamente abençoada e de repente, pessoas fracassadas. Os discípulos experimentaram isso. Nesse momento aqui, tinham desistido de tudo. Foi preciso Jesus soprar sobre eles o Espírito, para que tivessem uma motivação, uma força, pudessem levantar de onde estavam, porque estavam caídos. Quantas vezes nós também não sentimos assim? Sim ou não? Quantas vezes na caminhada nós não nos sentimos assim? Mas o vento soprou aqui, e diz que o Senhor soprou sobre eles o Espírito Santo. Se a gente ir para o capítulo 2 de Atos, nós vamos estudar nas próximas lições, vocês vão ver em que eles foram, Jesus disse, vão para o cenáculo, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo, com o fogo, com a experiência que vocês precisam, para que a vida de vocês sejam transformadas, e vocês possam receber o poder para ser a minha testemunha, não só aqui, mas em toda a Judeia e até os confins da terra. Vocês precisam receber o mesmo poder que eu tenho, tudo que eu recebi do meu Pai, e por isso eu fiz a obra na terra, porque eu recebi a unção, o poder, a presença, a glória, a majestade. Por isso eu transmiti para vocês. Vocês precisam. Vocês precisam mais do que conhecimento teórico, mais do que conhecimento prático. Vocês precisam da manifestação de Deus na sua vida, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Da manifestação de Deus na sua vida. Era isso que os discípulos precisavam. Queridos, uma boa parte desses que foram no batismo de João eram pessoas cristãs da época, religiosos. Saduceus e fariseus, era gente religiosa que conhecia a Bíblia, gente religiosa, cheia de religião, mas não tinha a presença de Deus, o poder de Deus. O Evangelho é para retirar o pecado, retirar todo o embaraço, retirar toda a palha, nos limpar, para que nós possamos ficar livres, com pleno acesso a Deus e Deus a nós, para que a sua presença desça até onde a gente esteja, até o nosso lar, até a nossa família, e mude o rumo da nossa família, vida, o rumo da nossa família, o rumo da nossa maneira de ser, da maneira de pensar, da maneira de viver. Porque do contrário nós vamos viver como esse mundo vive. E esse mundo vive de mal a pior. Sim ou não? Daí as consequências do que nós estamos vendo e contemplando com os nossos olhos. Problemas em todas as áreas. Quanto mais conhecimento, mais desenvolvimento tecnológico e científico, mais desgraça. Mais nós temos que viver aprisionados dentro das nossas casas. Seja prisão física por causa da violência física, seja prisão espiritual por causa da violência espiritual do inimigo, dos demônios e até mesmo das prisões de nós mesmos. Só o poder de Deus pode mudar o nosso ser. Só o poder de Deus, se descer sobre a minha vida, a sua família, o seu lar, pode mudar a nossa história, queridos. Somente o poder de Deus. Por isso, não fique todo eufórico aí, Paulo, Pedro, discípulo, não fique eufórico por ter caminhado comigo 3 anos e meio. Não fique eufórico porque dei poder para vocês expulsaram o demônio, curaram pessoas. E não fique eufórico só porque eu estou soprando um pouco de poder do meu poder para vocês. Não fique eufórico por isso, isso não é suficiente. Pare de comodismo. Levante-se, vá para o cenáculo e vão orar, vão buscar minha presença. Sabe por quê? Qual a razão dos nossos fracassos, friezas, erros, altos e baixos? Falta da presença
E a presença só vai vir quando nós buscarmos. Quando nós decidimos que nós queremos a presença de Deus. Quando nós nos conscientizarmos que sem Ele nós somos galho seco. Que sem Ele nós somos palha seca, que não serve para nada a não ser para ser queimada. Mas nós precisamos nos conscientizar disso. Os discípulos só se conscientizaram quando viram o fracasso chegar. Agora aqui eles foram para o cenáculo, sabe por quê? Pedro tinha traído Jesus, Judas tinha traído Jesus, Pedro tinha negado Jesus. Fiquem em pé um pouquinho. Só o poder de Deus pode mudar teu ser. A prova que eu te dou, Ele mudou o meu. Não vês que sou feliz, servindo ao Senhor. Nova criatura sou, nova sou. Agora vamos para a segunda etapa. Então, queridos, os discípulos só foram preparados para fazerem a missão. Qual missão? O que Jesus tinha dito para eles? Vocês receberão poder ao descer sobre vós a virtude do Espírito Santo, para ser o quê? As minhas testemunhas. O que é pregar o Evangelho? Qual a missão da igreja na terra? Ser testemunha. A gente aprende em direito que testemunha só pode falar aquilo que viu. Eu tenho visto juízes dar uma bronca tremenda em testemunha, que ele pergunta as coisas e ela começa a contar outras histórias. Ou então ela olha para trás e olha para o amigo: ô fulano, você lembra? Em vez de ele responder a pergunta, ele pergunta para o que está do lado, porque ele não lembra mais. E o juiz dá uma bronca danada: estou perguntando para o senhor. O senhor tem que falar o que o senhor sabe, o senhor não tem que perguntar nada para o outro. Testemunha só pode falar o que viu, o que presenciou e o que sentiu. Evangelho é falar o que aconteceu na minha vida, o que eu vi, o que eu experimentei, o que aconteceu comigo. Temos falado muito do Evangelho, que se fala o que os outros viram. Tem muita gente pregando o Evangelho e enaltecendo, e não está errado. Olha o que Jesus fez, olha o que Paulo fez, olha o que Pedro fez, olha o que Abraão fez, olha o que Davi fez, olha o que Daniel fez, olha o que aconteceu com eles. Mas eu quero saber o que aconteceu comigo. Eu quero saber o que aconteceu com você. Se fez com Paulo, se fez com Daniel, se fez com Jesus, se Deus operou no passado, é o mesmo Evangelho que precisa fluir nas nossas vidas. É isso que é ser testemunha. É as pessoas olharem para nós e ver a diferença na nossa maneira de viver, no nosso comportamento, no nosso relacionamento, no nosso casamento, na nossa maneira de lidar com o casamento, na mesma nossa maneira de lidar com o filho, de lidar como pai, de lidar como filho, de lidar como irmãos. É a maneira diferente de lidar com os negócios. É viver segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus. Mas não adianta apenas eu ler a palavra. Eu preciso receber o poder para viver a palavra. É dois processos simultâneos. Por isso Jesus diz: quem não nascer da água, simbolizando a palavra, e não nascer do Espírito, simbolizando o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus.
Novas criaturas, novas pessoas só nascem quando há ação da palavra e ação do Espírito Santo. Mas muitas vezes, queridos, nós achamos que as nossas poucas experiências com Deus já são suficientes para garantir uma vida vitoriosa com Deus. Vamos ver algumas coisinhas aqui na vida dos apóstolos. Por que eles não estavam preparados ainda, que Jesus manda eles ir para o cenáculo para receber a experiência do Espírito, do batismo? Lucas 9:51, você não precisa, depois você lê, a lição está aí com você, eu só vou citar aqui para a gente ganhar tempo. O que aconteceu em Lucas 9:51? Vemos aqui os discípulos com falta de amor, os dois filhos, Tiago e João, filho de Zebedeu, eram discípulos de Jesus, ficaram indignados com o samaritano, que não permitiram que Jesus passasse por suas terras. Jesus com eles iam passando para chegar em Jerusalém, e de onde estavam para ir até Jerusalém, tinha que passar por dentro da terra dos samaritanos. E Jesus pediu autorização se podia passar por ali para chegar até Jerusalém. Eles falaram: não, aqui nós não permitimos, porque judeus e samaritanos não se falavam, eram brigados, viviam odiando uns aos outros. E os samaritanos não permitiram. E daí Jesus teve que voltar para trás e caminhar muitos dias e muitos caminhos para fazer volta, para chegar onde chegava, porque não pôde passar por ali. E os discípulos, indignados com essa conduta do samaritano, falou para Jesus: Senhor, o Senhor quer que a gente manda descer fogo do céu para consumir esse povo ruim, rebelde, desobediente? O Senhor quer que a gente ora pedindo para descer fogo do céu? E Jesus fala: de jeito nenhum, vocês não sabem de que espírito vocês são. O Filho do Homem não veio para destruir a vida de ninguém, o Filho do Homem veio para salvar a vida das pessoas. E quantos nós cristãos não somos a mesma coisa? Não queremos, nas nossas orações, não queremos pedir para descer fogo sobre aqueles que estão aí fora vivendo uma vida rebelde? Sim ou não? Quando a gente olha para os corruptos, para as pessoas que têm destruído esse país, qual a sensação que você tem? Não é vontade de pedir fogo também? Para destruir certas pessoas? Ou pessoas que têm sido terríveis nas suas vidas? Pessoas que têm feito coisas absurdas? E você não tem vontade de pedir para descer fogo? Mas isso não é conduta de homem nem mulher de Deus. Isso é conduta de pessoas naturais que não foram transformadas ainda. Isso é conduta de homem natural que ainda quer pagar o mal com o mal. Nós somos chamados para pagar o mal com o bem. Porque Deus não paga o mal com o mal. Deus manda chuva para todo mundo, o que crê nele, o que é ateu, o que zomba dele, o que diz que é ateu, que não acredita, o que zomba da igreja, zomba da palavra, zomba do Espírito Santo, zomba de Deus. Mesmo assim, Deus manda chuva para todo mundo. Deus dá o ar para ele respirar, e o pulmão dele funciona tal qual o seu, o coração dele bate tal qual o nosso. Por quê? Porque o amor de Deus é tremendo, e Deus está esperando que ele se arrependa, se volte para Deus, entenda que está caminhando errado e se volta para Deus, porque a Deus é assim. Mas os discípulos não tinham amor, ausência de amor e misericórdia, e achavam que estavam preparados para seguir Jesus Cristo. Outro texto, em Mateus 20:24, egoísmo e orgulho. Esses mesmos dois discípulos chegam para Jesus, faz uma reunião com Jesus Cristo e diz: Senhor, nós queremos. Fizeram uma reunião ali escondidinha com Jesus, dizendo: Senhor, nós queremos que nós dois, lá no seu trono, um fique sentado do lado direito e o outro do lado esquerdo. Os dois falaram para Jesus. Jesus tinha 12 apóstolos, e dois deles, com medo dos outros serem escolhidos, chegaram para Jesus e disseram: ó, dá para o senhor reservar uma cadeirinha desse lado para o João e uma cadeirinha para o Tiago desse lado aqui, bem pertinho do senhor. Os outros podem ficar mais longe, os outros podem sentar lá na ponta, mas nós queremos sentar aqui do lado. Orgulho, irmãos, egoísmo. E nós? E nós hoje? E nós hoje? Como é que nós nos comportamos? Na igreja, na nossa vida. Falta de visão espiritual. Dois discípulos caminharam com Jesus após sua ressurreição.
uma estrada de cerca de 12 quilômetros. Caminharam com Jesus ressurreto. Jesus conversou com eles, falou sobre a sua própria vida, sua morte, a sua ressurreição, e eles não conheceram Jesus. Jesus entra, aí eles gostaram daquele homem caminhando, chegaram na casa deles, eles falaram: você não quer vir aqui em casa, pousar com a gente essa noite? Já estava escurecendo, você não quer pousar aqui em casa? E chamaram aquele homem, e quando botaram a comida, Jesus pegou e agradeceu. Quando Jesus orou agradecendo a comida, eles conheceram que era Jesus. Jesus desapareceu. Os discípulos estavam com os olhos fechados ainda, não conheciam, não conseguiam perceber a presença de Jesus. Queridos, quantas vezes também nós não conseguimos perceber a presença de Deus conosco? Só vemos problema e dificuldade, só sabemos reclamar, só vemos as coisas negativas e não vemos que Jesus está caminhando com a gente ali no meio dos problemas. O Senhor diz: eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. Mas os olhos deles estavam fechados, eles não perceberam Jesus caminhando com eles. Será que nós somos diferentes? Então, visão espiritual, falta de visão espiritual, cegueira espiritual. Agora, sono espiritual. Marcos 14, 32 a 41. Próximo da sua prisão e morte, Jesus convida os discípulos para irem ao jardim do Getsemane, orar com ele, porque ele estava aflito, angustiado, ciente do sofrimento e da morte que lhe aguardava. Jesus angustiado, aflito, sabendo o que ia acontecer com ele, a sua prisão, a sua condenação, o que ele ia sofrer, ele estava angustiado, sabendo que ele não só o sofrimento da morte física, mas o sofrimento de que o pecado de toda a humanidade seria lançado sobre ele. Ele sofreria o sofrimento dos nossos pecados, das nossas dores, das nossas maldições, das nossas misérias. Tudo quanto é coisa ruim foi lançada por Jesus Cristo na cruz. E isso levou ele a um momento de angústia, e que a Bíblia diz que até o seu suor em gotas de sangue se transformou. E Jesus convida os discípulos para orarem. Chama os 12, vamos orar comigo. Colocou eles no lugar e depois saiu dali, adiantou mais um pouco, foi orar sozinho. Quando volta, está todo mundo dormindo. Todo mundo dormindo. Jesus sacode todo mundo: acordem, orem comigo. E ele volta de novo orar. Quando ele volta de novo, dormindo novamente. Isso aconteceu por 3 vezes. Jesus volta 3 vezes e os discípulos dormindo. Sabe qual foi a consequência desse sono espiritual? Quando terminou de orar, chega Judas e os soldados para prenderem Jesus. O que aconteceu? Despreparados. Totalmente despreparados. Pedro, apóstolo, pega da sua faca, da sua lança, corta a orelha de um soldado. Imagina a confusão que ele fez. Cortar a orelha de um soldado. Ainda bem que Jesus chegou, pegou a orelha e colocou no lugar. E Jesus falou: Pedro, não é assim. Você não vai vencer com as armas humanas. Eu estou chamando para você para um ministério, para uma missão em que não se usa armas humanas, se usa armas espirituais. E quando eles viram que precisava de armas espirituais e eles não tinham, o que eles fizeram? Foram todo mundo embora e abandonaram Jesus Cristo. Pedro ficou seguindo de longe. Foi o único que teve coragem de seguir de longe. Os outros foram todos embora. Somente com armas espirituais nós vencemos. E armas espirituais é preciso buscar em Deus. Então os discípulos estavam em sono espiritual, não conseguia orar, dormia. Queridos, que luta que é também nós para orarmos. Quanto sono nós temos? A gente consegue ficar 3, 4 horas assistindo um filme, nem pisca. Sim ou não? Você tem sono quando está assistindo televisão e assistindo filme? Mas para oração, 10, 15 minutos nós já estamos dormindo. Forças espirituais não vão querer que você ore. Forças espirituais vão querer fazer você desanimar, porque você é fraco. É fácil do diabo fazer de você cirandar, como Jesus falou. Pedro, Satanás quer cirandar você como trigo.
O diabo pediu para cirandar Pedro como trigo. E Jesus disse uma coisa: eu pedi ao Pai para que a tua fé não desfaleça. Pedro não estava preparado. Pedro só não foi mais cirandado como trigo quando ele passou pela experiência do batismo com o Espírito Santo no dia do Pentecoste. Nós precisamos avançar mais do que as pequenas experiências com Deus. Nós precisamos avançar mais, queridos. Traição. Então nós estamos vendo aí a situação dos apóstolos. Falta de visão, sono espiritual, não conseguia orar, não conseguia se dedicar a Deus. Traição. Judas, um dos discípulos, trai a Jesus e o vende por 30 moedas de prata. Autoconfiança de Pedro. Jesus diz para ele que Satanás pediu para cirandá-lo como trigo, passar na peneira. O que quer dizer isso? Pedro, você não está preparado. Isso está lá em Lucas 22, 31, 33. Está aí na lição. O fracasso de Pedro pela autoconfiança. Lucas 20, 50, 62. Pedro corta a orelha do soldado e segue a Jesus de longe. E no final nega que o conhece. Estavam despreparados. Incredulidade. João 20, versículo 24, 25. Tomé, um dos discípulos, quando viu os discípulos falar: o Senhor ressuscitou e apareceu a nós, ele diz: eu não acredito, eu só acredito que ele ressuscitou se eu ver as suas mãos e passar a minha mão, meu dedo na sua mão, e eu ver o sinal dos cravos, aí eu vou crer que ele ressuscitou. Caminhou 3 anos e meio com Jesus, Jesus falando que ia morrer e ressuscitar. Ele não conseguiu ter fé suficiente para crer que a morte não seguraria Jesus no túmulo. Como está a sua fé? Você precisa ver para crer? Ou você crê sem ver? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquelas que não se vê. Para mim poder ver, para crer, isso não é fé. Isso já é. Eu preciso constatar, ver com meus olhos para mim poder crer que aquilo é verdade. Fé é crer naquilo que é invisível, que você não está vendo, que você não está enxergando, mas você sabe que Deus vai fazer pelo seu poder. E nós só vamos ver a ação e os milagres de Deus na nossa vida se nós tivermos fé. Deus não vai primeiro fazer para você, para depois você crer. Aliás, Ele já fez. A Bíblia está cheia de milagres, contando do que Deus já fez. E o planeta é um milagre, o sol é um milagre, a chuva é um milagre, as plantas são um milagre. Não, Deus fala através de muitas maneiras. A mão de Deus já está aí escrevendo. Mas tem pessoas que ainda precisam crer para ver. Tomé disse: se eu não botar o dedo na ferida para ver onde está o sinal do cravo, eu não creio que ele ressuscitou. E Jesus aparece e diz: está aqui, Tomé. E quando Tomé passa a mão, Jesus disse: Tomé, não seja incrédulo, mas seja crente. Crente é crer no invisível e no impossível. Crente é crer no invisível e no impossível. Qual o tamanho da nossa fé? Aí nós não sabemos porque as coisas não acontecem. Tinham desistido da missão, como nós já falamos. Retornaram às suas antigas profissões. Voltaram a ser pescadores. Passaram a noite pescando e nada apanharam. Quando Jesus aparece a eles e dá uma palavra, o resultado mudou. Passaram a noite, voltaram para a profissão, desanimados, dizendo: esse Jesus morreu, acabou tudo. Quer saber de uma coisa? Vamos resolver as coisas do nosso jeito. Vamos voltar para as nossas profissões. E passa a noite pescando e não consegue nada. E Jesus aparece na praia. Pedro, desesperado, diz: Senhor, passamos a noite inteira pescando. E Jesus falou: então fala o seguinte, lança a rede desse lado. E Pedro falou: Senhor, mas nós já varremos esse lago todo, passando rede. Nós somos pescador profissional, nós entendemos de pesca, nós não conseguimos nada. Mas
O Senhor está mandando, eu vou obedecer. Obedeceu. Quando lançaram a rede na direção que o Senhor tinha mandado, diz que a rede veio rasgando de peixe. Os barcos estavam a tempo de afundar, porque não conseguia caber a quantidade. Quem sabe, irmãos, nós estamos voltando para nossas antigas profissões e estamos lá pescando a noite inteira e a sua rede está vazia. É porque você não está contando com Jesus Cristo. É porque nós não estamos contando com Jesus Cristo. Quem sabe a rede da sua família está vazia. A rede do relacionamento. Na área do casamento, na área da vida material, no relacionamento com Deus. Não está dando certo. Um problema atrás do outro. É porque você está pescando sozinho. Você está trabalhando sozinho. Você está agindo sozinho. Uma outra coisa que os discípulos tinham: preocupação com a sua restauração e o seu bem-estar próprio, e não com a restauração do próximo e nem do mundo. Eles chegam para Jesus, Jesus fala: continue na cidade até que o Espírito Santo desça e mude a história de vocês. E eles falaram assim: Senhor, quando isso acontecer, vai acontecer aquela restauração do Velho Testamento, o Senhor vai restaurar o reino para Israel, porque Israel nessa época era um povo, eles faziam parte da nação de Israel, era como nós brasileiros. Viviam uma miséria danada, um sofrimento danado. Eles estavam sendo escravos. Israel não tinha sua autonomia, tinha perdido sua autonomia, tinha sido invadido pelo Império Romano e era dominado pelo Império Romano, e eles eram escravos, estavam vivendo uma miséria terrível no país. E eles disseram: é nesse tempo que o Senhor vai trazer restauração para a nossa terra, para Israel. É nesse tempo que vai vir a libertação, que o Senhor vai nos libertar, e nós vamos ser uma nação próspera, uma nação abençoada, uma nação vitoriosa. E Jesus disse: olha, não vos compete saber as estações que o Pai tem pelo seu próprio poder, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para ser minhas testemunhas. Ou seja, Jesus disse: pare de pensar no seu problema, pare de pensar na sua necessidade, pare de pensar na sua restauração própria. Comece a se preocupar com o reino, comece a se preocupar com os outros, comece a se preocupar em receber poder e capacidade para ser um restaurador do mundo. E na hora certa, a restauração vai chegar na sua casa. Sabe quando veio a restauração desse povo? Agora, 2000 anos depois. 2000 anos depois. A coisa ficou pior do que na época de Jesus. Na época de Jesus eles estavam escravos. Veio um outro império pior ainda, que destruiu Israel totalmente. Esparramou o povo israelita para todas as nações. Acabou com o país deles e eles foram expulsos para todas as nações 70 anos depois da morte de Cristo, porque rejeitaram o Salvador e mataram o Salvador. E Jesus avisou que isso ia acontecer. Então a restauração que eles pensavam não estava ali perto, não estava, queridos, mas a restauração do mundo estava. A restauração de Israel só aconteceu há 2000 anos, agora na década de 1948, quase 2000 anos depois. Será que nós não estamos também preocupados somente com a nossa restauração e não estamos preocupados com os outros? Será que não é por isso que as coisas não fluíram ainda, porque nós estamos preocupados só conosco? Só com a gente? Só com o nosso bem-estar? Você vem à igreja e você ora e você veio para Deus só pensando em você? Ou você veio para Deus para começar uma nova história na sua vida, mas também uma nova história na sua família, nos seus amigos, no seu vizinho, na sua cidade e na sua nação? Recebereis o poder para que vocês possam ser as minhas testemunhas aqui na cidade de Jerusalém, na Judéia, ou seja, o país inteiro e até os confins da terra. O projeto de Deus de salvação e libertação, e tantos quantos Deus chamar, é para o
inteiro. E é por isso que os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo, porque estavam egoístas, só pensando neles ainda. Eis aí, queridos, algumas das razões porque o Espírito Santo não fora dado ainda. Eles não estavam preparados. E a última coisa, e assim eu concluo essa introdução sobre esse estudo nesta manhã. Mateus 3,11. Jesus fala, João fala que o Espírito Santo viria, eu vou batizar vocês com água, mas vem um depois de mim, que é Jesus, vai batizar com o Espírito Santo com fogo. E ele tem na sua mão uma pá, vai limpar a eira, recolherá no celeiro o trigo, mas queimará a palha com fogo. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo, porque ele está com a pá na sua mão, e ele vai limpar a eira. A eira era o lugar onde se colhia o trigo. Pegava o trigo das fazendas, dos sítios, levava para um local, como se faz com milho, como se faz com arroz. É o local onde se colhe as plantas. E o que se faz? Pega-se o milho, pega-se o trigo. O que interessa é só o trigo e o milho. A palha não serve para nada. A palha só serve para fogo. O Espírito Santo viria, o batismo com fogo viria, para tirar tudo que é do homem, tudo que é carnal. Palha significa, queridos, tudo aquilo que não é de Deus na nossa vida. Trigo é tudo aquilo que vem do alto. Trigo representa tudo aquilo que vem de Deus. É a mesma coisa do ouro lá no Apocalipse. Eu vou dar ouro provado no fogo para vocês. O ouro só fica ouro depois que bota ele a 1.500 graus de calor. Um fogo tremendo para limpar toda a sujeira do ouro. E daí o ouro fica puro. O trigo só é possível separar o trigo quando a gente pega o trigo e separa toda a palha dele, toda a sujeira dele, as ervas daninhas. Tem hora que cresce junto com o trigo, com o milho, outras plantas, mas que não é milho, não é trigo. E a gente tem que separar tudo. Folha, erva daninha, coisa que parece com trigo, mas não é trigo. Palha, a gente separa tudo e queima, porque só o trigo interessa. Só o trigo serve para alimentar o ser humano. Queridos, para Deus só serve trigo, para Deus só serve ouro provado no fogo. E tudo aquilo que for palha precisa ser queimado, senão o trigo não pode ser aproveitado. E Deus vai permitir o fogo, o batismo com fogo em nossas vidas, para que tudo aquilo que não for dele seja retirado e tirado, para que fique só a presença dele em nossas vidas. Enquanto tiver palha, a presença de Deus não pode se manifestar. Enquanto tiver palha, pecado, coisa errada, mundanismo, coisas dessa terra, Deus não pode descer. Espírito Santo não pode descer. Em verdade, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpargas não sou digno de abaixando, tirá-las. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse texto fala de 3 batismos. Eu batizo vocês com água, mas depois de mim vem um que vai batizar vocês com o Espírito Santo e vai batizar vocês com fogo. E ele tem na mão uma pá para limpar a eira, vai recolher o trigo no celeiro, mas vai queimar a palha com fogo. Queridos, vamos ficar em pé. O Senhor nos desafia nesta manhã, dizendo o seguinte: vocês não estão preparados. Permaneça na cidade, vão para o cenáculo me buscar, até que vocês sejam revestidos do poder para mudar a história de vocês. E para que através desse poder, não somente a sua história seja mudada, mas através da sua vida, eu quero mudar a história de outras pessoas. Aleluia. Quantos estão dispostos a dizer como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim? Isaías também teve que passar pelo batismo de fogo. Nós vamos estudar o batismo de fogo, nós vamos ver quantos no passado passaram por esse batismo de fogo.
Isaías diz que olhou para ele e falou: Senhor, eu sou um pecador, lábios impuros, não posso fazer a tua vontade. E o Senhor mandou um anjo, um querubim com antenais, com fogo, queimou os lábios dele e ele foi purificado. E aí ele disse: agora pode enviar, eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou preparado. Batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, batismo com fogo, é tudo aquilo que a igreja de Deus, que nós precisamos, para que Deus mude a nossa história, mude a história das nossas famílias e mude a história da nossa nação, da nossa cidade e daqueles que estão ao nosso redor. Quantos estão dispostos a dizer para Deus nessa manhã: eis-me aqui, eu quero ir, eu quero permanecer na cidade. O que é permanecer na cidade? A cidade de Jerusalém representa o lugar onde Deus habita, onde Ele se manifesta. É vir para a igreja, é vir para a reunião de oração, é fazer uma cidade de oração na sua casa, é juntar a sua família e começar a dizer: Senhor, nós estamos aqui, nós queremos o poder, nós queremos a presença, nós queremos a glória, nós queremos a manifestação, nós queremos escrever uma nova história na nossa vida. Queremos que o Senhor venha escrever uma nova história na nossa vida, aqui na nossa casa, na nossa família, no trabalho, no casamento, no relacionamento com os filhos e no nosso testemunho aí fora. Mas é preciso permanecer na cidade. E você pode permanecer na cidade, primeiro na sua casa, fazendo um altar, construindo um altar para Deus lá na sua casa, junto com a sua família. E depois vindo para a igreja, juntar com os irmãos, para construir um altar coletivo aqui. Porque lá no Apocalipse, no livro de Atos, o Espírito Santo desceu e mudou a história deles. Eles estavam reunidos como igreja. Estavam reunidos como igreja. É preciso estar dispostos a vencer a preguiça, o desânimo e vir para a igreja buscar essa capacitação, esse poder que Deus tem para nos usar e para mudar a nossa história e fazer com que as nossas vidas, através das nossas vidas, Ele possa mudar a história de outras pessoas. Quantos estão dispostos a dizer: Senhor, eu quero, eu estou aqui, eu quero escrever uma nova história. Eu quero que a minha vida mude, a minha história mude em todas as áreas. Eu quero escrever uma nova história e eu quero ser um instrumento para ajudar outras pessoas a escreverem as suas histórias. Se você quer, levante a sua mão. Se você quer que Deus escreva uma nova história na sua vida, levanta a sua mão. Tome uma decisão aí. Se não tem dado nada certo, ou não tem sido como você queria, seus sonhos têm ido embora pelo ralo, seus projetos, Deus está dizendo que Ele quer escrever uma nova história na sua vida. Mas venha para Ele, venha para Deus. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, entrega hoje. Toma uma decisão de entregar para Ele. Se aproxime de Deus, venha para Deus. Ele quer escrever uma nova história na sua vida, na sua família. Eu sei porque tu